E hoje nós vamos falar de vitória. Hoje nós vamos falar de vitórias, ou da maior vitória de Nossa Senhora que aconteceu por meio do Santo Rosário. Você sabe que o Rosário é uma arma poderosa e é a principal oração com a qual nós podemos honrar Nossa Senhora. É uma arma poderosíssima. Eu vou contar para você o que aconteceu no dia 7 de outubro de 1571, um dia memorável para toda a história da igreja. Vamos aos antecedentes. Naquela época, a Igreja Católica enfrentava uma situação muito difícil. O século XVI foi um século de profundas dificuldades. Arrebentava em vários países da Europa a reforma protestante. Na Suíça, com Calvino, na Alemanha com Lutero, na Inglaterra com Henrique VIII, muitos países de tradição católica estavam em polvorosa. Além disso, os cristãos ortodoxos estavam já em cisma com a Igreja Católica há um grande tempo e na própria Igreja Católica grandes dificuldades estavam graçando. Só que o que aconteceu? Junto desse movimento interno na igreja, havia um inimigo exterior, que eram os turcos otomanos de religião islâmica. O que eles estavam pensando? Eles estavam querendo, eles já haviam conquistado grande parte do Oriente, lá na região da Terra Santa, da Síria. A Turquia já era toda deles, e eles estavam já entrando nos Balcãs, onde hoje é a República da Macedônia, Montenegro, e eles já estavam para entrar na Europa. E naquela hora, São Pio V, que era o Papa, percebeu que havia um risco imenso de destruição de toda a civilização cristã, porque eles estavam crescendo em poderio e conquistando cada vez mais espaço. Os lugares onde antigamente haviam muçulmanos que tinham sido expulsos por causa da reconquista da Península Ibérica, por exemplo, os otomanos estavam tentando conquistar a todo custo lá, então a situação estava muito terrível. Naquela hora, a República de Veneza foi correndo ao Papa pedindo que ele lançasse um apelo para toda a Igreja Católica, para que reunisse esforços e protegesse contra essa invasão dos otomanos. O Papa, sentindo aquele apelo como um apelo de Deus, mandou mensagem para todos os monarcas, reis e soberanos católicos daquela época. Você está vendo aí São Pio V e lá ao fundo um navio. Já já a gente vai explicar o que aconteceu nessa batalha. Então o Papa São Pio V mandou essas mensagens para os reis dos países católicos, esperando alguma resposta para reunir um exército e proteger a civilização cristã. Só que vários dos países anteriormente marcados pela fé católica estavam atribuladíssimos por causa das revoluções ou das igrejas protestantes que estavam começando a surgir na Alemanha, lá na Suíça e lá na Inglaterra. A situação estava difícil também nos Países Baixos. Só quem deu resposta foi a Espanha católica, que disse que o Papa podia contar com seu exército. E o Papa, sabendo que aquele era o que era possível, formou o que se chama de Liga Santa. Na Liga Santa estava o próprio Papa, com os territórios subordinados à sua autoridade. A República de Veneza, junto com o Reino da Espanha, formaram o que se chama de Liga Santa. E naquela hora, o Papa sabia que havia um homem que foi escolhido, um homem que foi enviado, seu nome era João. Mas não era São João Batista, era João da Áustria, que foi escolhido para ser o capitão daquela armada, ele que tinha muitas experiências de guerra. E aí o que aconteceu? O Papa chamou aquela liga, e aquela liga foi por mar para chegar. No final do mês de agosto, eles já estavam passando pela costa da Itália, e indo em direção à Grécia para fazer frente à marinha dos turcos. Só que era uma batalha quase impossível. Imagine só, eram 200 navios, e navios até um pouco pequenos, dos espanhóis e dos italianos, contra 300 navios daquela armada imensa e quase invencível dos turcos. Você está vendo aí a cena da batalha que aconteceu na costa da Grécia, na cidade de Lepanto, perto da cidade de Corinto. Foi uma cena
importantíssima, mas havia um ingrediente que os turcos não contavam. O Papa mandou mensagem para todos os reinos, todos os bispos, e levantou o povo católico, sabendo que aquela guerra era uma guerra santa, que deveria ser vencida por nada mais, nada menos que a própria Santíssima Virgem Maria. Ela estava sendo invocada pelo Papa, você está vendo aí o Papa de joelhos invocando Nossa Senhora, e ele convocou uma maratona de rosários. Nas dioceses da Europa inteira e do mundo católico, os fiéis começaram a rezar rosários ininterruptos. Nas praças públicas, começaram a rezar nas igrejas catedrais, nas paróquias, nas casas, e o rosário começou a ser repetido dia e noite. Dia e noite, homens e mulheres de fé começaram a rezar o rosário, mas não parou por aí, não. O Papa entendeu que essa guerra era uma guerra a ser vencida por Nossa Senhora e sabia que os seus combatentes deveriam ser marcados por um espírito de fé. Lembra quando a gente contou durante a quaresma de São Miguel que o bispo de Siponto convocou os seus cidadãos para defenderem a cidade daqueles bárbaros e pediu que todos fizessem jejum e oração? Pois assim fez o Papa São Pio V. Eram 200 navios da Liga Santa, e em cada navio havia um sacerdote. E esses combatentes de cada navio fizeram jejum e oração para se prepararem para o grande encontro do dia 7 de outubro. Eles se prepararam com jejum, oração e recebendo a Santíssima Eucaristia, e lá também rezavam o rosário, se preparando para a grande batalha. E chegou o dia 6 de outubro à noite, ou seja, no dia de hoje, há 450 anos atrás, os navios já começavam a se ver frente a frente, e naquela hora a batalha parecia já inevitável. Os cristãos começaram a rezar e passaram a noite em vigília de oração rezando o rosário. E aquela batalha foi impressionante. O comandante dos turcos, Ali Pachá, era um marechal quase invencível. Era um homem que lutava e vencia todas as guerras. Essa é a pintura dele, e esse barco muçulmano tinha na frente a figura do profeta Maomé, que era quem tinha inspirado essa cruzada deles, mas ao mesmo tempo nós cristãos lutávamos com o Santo Rosário. A batalha foi muito acirrada, mas foi retumbante a vitória dos cristãos por causa de Nossa Senhora. Foi uma batalha, a batalha naval mais importante em mais de 1500 anos, desde a batalha que aconteceu entre Otaviano e Marco Aurélio, lá no século I. E essa batalha foi vencida pelos cristãos. E olha que milagre, na mesma hora em que essa batalha aconteceu lá, quando a batalha foi vencida, o último navio foi capturado para os cristãos. Naquela hora o Papa estava em reunião em Roma e São Pio V teve uma visão de Nossa Senhora. Naquela hora ele estava em reunião e ele parou a reunião na exata hora e disse para todos os que estavam na reunião: vamos rezar em ação de graças, porque os cristãos acabam de alcançar a vitória. E todos na hora da reunião pararam e rezaram a Nossa Senhora em ação de graças por causa dessa vitória. Uma vitória extraordinária do exército cristão sob o manto de Maria. E essa festa, olha que bonita essa imagem, a armada lá embaixo combatendo, e lá em cima a Santíssima Virgem Maria com os santos e os anjos, recebendo as orações dos cristãos do Santo Rosário e derrotando o inimigo infernal. São graças muito grandes que aconteceram por causa do Santo Rosário. E depois deste dia, o Papa instituiu o dia 7 de outubro como a festa de Nossa Senhora do Rosário, instituiu esse dia tão especial e colocou na ladainha de Nossa Senhora o título de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, ou Nossa Senhora Auxiliadora, por causa desse grande dia 7 de outubro. E a gente celebra com fé amanhã o começo da nossa jornada de rezarmos o Santo Rosário. Não é fantástico isso? Eu fiquei muito feliz quando eu ia lendo a cada passo essa batalha, e a cada passo eu ia vendo a vitória. E nós estamos num ano jubilar.
Esse ano de 2021 são 450 anos dessa vitória.